Você não tem que queimar livros para destruir uma cultura, apenas levar as pessoas a parar de lê-los. Olá pessoas, como é que vocês estão? Eu sou a Ana aqui do Na Estante e o vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre a campanha de defesa aos livros que vem fazendo bastante barulho aí na internet desde a semana passada. Então eu tô aqui para falar para você que, se você não sabe, o mercado do livro ele é protegido pela Constituição brasileira e por uma lei criada no ano de 2004. Essas leis, elas isentam o mercado literário a pagar taxas de impostos, tentando assim democratizar um pouquinho os valores de venda, o que, em tese, torna os valores dos livros um pouco mais acessível. Mas cá entre nós a gente sabe, né, nós leitores sabemos que os livros não são tão acessíveis financeiramente falando assim. O motivo de todo esse movimento na internet é a proposta da reforma tributária criada pelo nosso queridíssimo desgoverno Bolsonaro, que prevê o fim da isenção de contribuições dos livros. Então vamos lá, não é segredo para ninguém que o nosso governo continua desesperado atrás de dinheiro. E dessa vez o próximo alvo aí dessa reforma tributária são os livros. Com isso, o digníssimo ministro Paulo Guedes propôs aí anular a isenção dessas taxas, tributando os livros em 12%. E como se não bastasse ainda todo esse absurdo, ele ainda veio a público tentar defender a sua reforma com o argumento de que o livro é um produto de elite. Logo, quem compra pode sim pagar um preço maior. Mas aí agora eu pergunto pra você, você sabe o que é um produto de elite? Se você não sabe, eu vou listar alguns aqui pra você. Jatinhos particulares, lanchas, jet skis, barcos, né? Você acha mesmo que dá para comparar esses produtos de elite com o livro? Pois é, muito bem, não dá, não tem cabimento, mas esses artigos de luxo continuam isentos. Mas é claro que aí no governo da ignorância o grande problema são os livros. E além de tudo isso, ele ainda garantiu que o governo dará livros de graça aos pobres. Então eu acho que assim, antes de mais nada, é importante a gente parar para analisar e refletir quais são os aspectos e as visões de mundo, de cultura e de educação que está por trás de todo esse bostejamento proferido pelo ministro. Eu acho que uma grande questão que a gente pode parar e ficar se perguntando é: os pobres não têm direito de escolher as suas próprias leituras? Eles vão ter que ficar aguardando o paternalismo do nosso desgoverno que diz que vai escolher para eles o que eles devem ler? Essa é uma situação muito complicada e é uma realidade muito, muito triste. Na última Bienal do Livro, com mais de 600 mil pessoas, segundo um estudo realizado, grande parte dos visitantes era da classe C. E, gostem ou não, as políticas distributivas dos antigos governos beneficiou sim e muito os livros no Brasil. As grandes classes aí menos desfavorecidas, principalmente a classe C, passou a comprar livros e atuar ativamente no mercado da cultura e da educação. Então aí a gente veio com um movimento bastante significativo, que foi a demanda de livros por uma nova classe. Uma classe que passou a frequentar o mercado literário pela primeira vez. Então os editores, apesar de toda a crise que o país e o mercado estava passando, vinham aí tentando manter os preços estáveis, mesmo num período de inflação considerável. E isso fez com que os leitores de classe menos favorecidas fossem beneficiados. Fez com que eles permanecessem no jogo. Fez com que eles tivessem um poder aquisitivo para poder comprar um livro. E quem saiu perdendo com tudo isso foi o livreiro, não é mesmo? E esse é o maior exemplo da fragilidade da cadeia editorial e livreira do nosso país. E que agora, graças ao nosso ministro, se for aprovado, vai ter que enfrentar taxas que não cabem no orçamento. Ok, Natália, tudo bem, mas essas medidas vão impactar quem? E aí que eu te digo, vai impactar todo mundo. Vai acabar respingando merda aí em todo mundo. Nas editoras, principalmente as editoras pequenas,
porque elas estão fora dos best-sellers, não é mesmo? E que muito provavelmente não vão aguentar com tiragens de livros cada vez menor. E aí esses livros de baixa tiragem vão acabar ficando muito mais caros do que eles já são, porque a gente sabe que livro não é barato. E, consequentemente, esses livros passarão a ficar mais e mais restritos. O livro se tornará um bem ainda mais elitizado. Sem contar que o aumento da pirataria, né? Os PDFs, que todo mundo sabe que rola muito por aí, vão assim crescer de uma forma absurda, o que vai resultar em falta de lucro para as editoras, para os autores e por aí vai indo. Vai desencadear uma sequência de problemas. Mas resumindo a visão aí de Paulo Guedes, é bem assim, se os pobres não leem, que os ricos paguem mais. Mas o que não entra no cálculo do nosso ministro é que os pobres querem ler. E o mais importante, todo mundo que quer ler tem o direito de escolher o que vai ler. Não é o governo que tem que escolher e dizer para eles o que é adequado e o que é bom para a leitura. Que governo é esse pra gente delegar para eles a função de selecionar quais livros devem e podem ser lidos? Que governo é esse que se acha no direito de escolher o que o pobre deve ou não ler? Para mim, fica muito claro que isso é um modo mascarado e bem sujo de alienação em massa. Não é uma medida para sair da crise. Sinto lhe informar, não é. A jogada política por trás de tudo isso é elitizar ainda mais o meio literário, para a leitura não chegar, como ainda não chega, para todo mundo. Essa é uma forma bem clara de retirar informação da população, segregar e escancarar ainda mais a falta de oportunidade. Nosso governo devia estar facilitando esse acesso e não criando todos esses empecilhos e tornando isso cada vez mais difícil. E aí eu te pergunto, leitura para quem? No começo do ano a gente teve aí uma fala muito, bonita do nosso presidente, onde ele dizia que os livros deveriam ter menos texto e mais imagem. E aí eu te pergunto novamente, por quê? Limitando o alcance dos livros, eles conseguem limitar o pensamento das pessoas, evitar o senso crítico da população e impedir, barrar o conhecimento. Um governo que se acha no direito de decidir o que as pessoas devem ou não devem saber. Reforço aqui a ideia de que leitura é conhecimento, tá bom, gente? Ler é um ato político. Leitura é poder. E isso assusta muito um governo autoritário e repressivo. Afinal, quanto mais esclarecidas forem as pessoas e quanto mais cabeças pensantes tivermos por aí, mais ameaçados eles estão. Qualquer semelhança com jogos vorazes não é mera coincidência, tá bom? Se essa tributação de 12% for aprovada, o governo vai receber mais dinheiro que os próprios autores. Porque, em média, eles recebem apenas 10% aí por direitos autorais. Então, o que esperar de um governo que quer facilitar o acesso à arma e dificultar o acesso ao livro? Como a gente vai encontrar um jeito de democratizar a leitura em um país onde os livros continuam sendo vistos como artigos de luxo? O nosso país já falhou, mas isso não é novidade para ninguém. Essa é mais uma tentativa para tentar sucatear ainda mais a cultura e a educação. Como incentivar os jovens a escrever quando o autor ganha cada vez menos pelo seu trabalho? Vale também a pergunta, né? Onde é que está a reforma tributária das igrejas, por exemplo? Onde é que está a taxação das grandes fortunas? Então, diante de todos esses absurdos, a CBL, que é a Câmara Brasileira do Livro, com o apoio de várias editoras, lançaram a campanha Defenda o Livro. E eles criaram uma petição online para tentar barrar essa reforma, para tentar mudar isso. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição e, gente, é muito importante que vocês assinem e consigam, assim, mandar para os outros, compartilhar para as pessoas assinarem também. Então, assim, tudo isso para falar o mais importante. Defendam o livro, assinem a petição. A gente precisa fazer barulho, a gente precisa defender os livros. Viver sem ler é muito perigoso, porque te obriga a acreditar no que os outros falam por aí. E é claro, o acesso à leitura não é um privilégio, ele é um direito. Então, se você assistiu até aqui, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui pra mim, tá bom? Comenta aqui embaixo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, que me ajuda bastante. Mas é isso, muito obrigada por ter assistido até aqui, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo!